O Império de Arthur Montgomery foi construído sobre uma base de ordem impecável. Cada transação, cada aquisição, cada aspecto de sua vida era calculado, preciso e desprovido de caos. Sua mansão, uma fortaleza de mármore branco e vidro, era o reflexo físico dessa filosofia. Por isso, a cena que se desenrolava em seu pátio naquela manhã era mais do que uma anomalia, era uma heresia. Um menino sujo, com o rosto manchado de lágrimas e fuligem, estava ajoelhado diante de uma de suas lixeiras de design, remexendo o conteúdo com uma urgência desesperada. A fúria de Arthur foi imediata e fria, uma invasão, uma profanação. Ele marchou em direção ao garoto. O som de seus sapatos italianos no mármore era a única advertência. Sua mão já se movia para o telefone no bolso, pronto para chamar a segurança e remover aquela mancha de seu mundo perfeito. Mas então, a poucos passos de distância, ele parou. O menino, sentindo sua presença, ergueu o rosto. E sob a sujeira, através das lágrimas de uma tristeza que parecia antiga demais para um corpo tão pequeno, Arthur viu algo que fez o chão desaparecer sob seus pés. Ele viu os olhos de seu pai, ele viu o queixo de sua falecida esposa, e com um horror que gelou sua alma, ele viu a si mesmo. Aquele rosto não era o de um estranho. Era um espelho quebrado, refletindo um passado que ele jurava ter enterrado para sempre. Arthur Montgomery era menos um homem e mais uma instituição. Conhecido no mercado financeiro como o arquiteto, ele tinha a reputação de construir impérios a partir de ruínas, um Midas moderno, cuja lógica fria transformava dívida em lucro. Sua vida era uma fortaleza de rotinas rígidas e interações calculadas, vivida entre o silêncio de sua mansão e o zumbido controlado de seu escritório no topo do mais alto arranha-céu da cidade. Ele se orgulhava de sua capacidade de quantificar o risco, de prever resultados, de eliminar a variável caótica da emoção de todas as equações de sua vida. Para o mundo, ele era o epítome do sucesso, um homem que havia conquistado tudo através de uma disciplina de aço e uma mente brilhante. Mas por trás da fachada de sucesso inabalável, havia uma rachadura na fundação de seu império pessoal, uma dívida do passado que ele se recusava a reconhecer. E o destino, com sua ironia cruel, estava enviando o cobrador na forma de um menino de 8 anos. 12 anos antes, muito antes de o nome Montgomery ser sinônimo de poder, havia um Arthur diferente, um jovem ambicioso, mas ainda capaz de paixão imprudente. Foi nesse tempo que ele conheceu Sofia, uma artista de espírito livre, cuja visão de mundo era um turbilhão de cores e sentimentos, o exato oposto de seu pragmatismo em preto e branco. O romance deles foi um incêndio, intenso, consumidor e, em última análise, insustentável. A família de Arthur, com seus planos de grandeza para ele, viu Sofia como uma distração perigosa, um erro de cálculo. Pressionado pela ambição e pela desaprovação familiar, Arthur fez uma escolha. Ele terminou o relacionamento com uma precisão cirúrgica, oferecendo a Sofia uma quantia em dinheiro para ampará-la, um gesto que ele viu como justo, mas que ela viu como o insulto final. Sofia recusou, desapareceu de sua vida, e Arthur metodicamente enterrou a memória dela sob as fundações de seu crescente império. Ele a empurrou para fora de sua vida, acreditando que o tempo apagaria a memória dela. Mas algumas histórias não têm um ponto final. Elas apenas pausam, esperando o momento certo para continuar. Longe do mundo de mármore de Arthur, em um bairro de ruas estreitas e casas coladas umas nas outras, vivia Léo. Ele era o menino do lixo, embora seu mundo fosse qualquer coisa menos desprovido de amor. Criado por sua avó, Clara, após a morte de sua mãe, Sofia, anos antes, a vida de Léo era pequena, mas rica em afeto. Clara, uma costureira de mãos calejadas e coração gigante, garantiu que o menino nunca sentisse a falta do que eles não tinham.
Ela o criou com as histórias de uma mãe corajosa e sonhadora que pintava o mundo com as cores da esperança, mas sempre evitou a história do pai. Esse era um capítulo que ela considerava um livro de veneno, a história do homem rico que prometeu o mundo à sua filha e lhe entregou um coração partido. Um livro que agora ela não teve escolha, a não ser entregar nas mãos do menino. A tragédia que levou Léo ao portão de Arthur foi súbita e devastadora. Uma doença agressiva consumiu a força de Clara em questão de semanas. Em seu leito, com a respiração fraca, ela entregou a Léo uma pequena caixa de metal enferrujada. Dentro havia uma foto desbotada de um jovem casal sorrindo, sua mãe, Sofia, e um homem de olhar intenso que ele nunca tinha visto, junto com um pedaço de papel com um endereço. "Este é seu pai, Léo", sussurrou ela. "Arthur Montgomery. Se algo me acontecer, você deve procurá-lo. É sua única chance." 2 dias depois, Clara se foi. Sozinho, assustado e agarrado àquela caixa como a única âncora em um mundo que se desfazia, Léo fez o caminho até o endereço. Ele não foi à mansão para pedir comida ou dinheiro. Ele foi procurar um pai. Mas ao chegar, o medo e a magnitude do lugar o paralisaram. Ele deixou a pequena caixa cair e ela deslizou para dentro da lixeira entreaberta. O choro e o desespero o levaram a fazer a única coisa que podia: mergulhar as mãos no lixo, não para encontrar restos, mas para encontrar a si mesmo. E assim, os 2 mundos colidiram no pátio impecável de Arthur. De um lado, um homem que pagara um preço terrível por sua ordem, erradicando o amor de sua vida para construir um império sobre um vazio silencioso. Do outro, o filho desse amor, um menino que, em sua busca desesperada pela única prova de sua identidade, ameaçava trazer todo o caos do passado de volta à tona. Arthur, ao ver aquele rosto, não estava apenas vendo uma semelhança. Estava encarando o fantasma vivo da única decisão em sua vida da qual ele secretamente se arrependia, a personificação de uma vida que ele poderia ter tido. O choque que ele sentia não era apenas pela presença do menino, mas pela súbita e terrível percepção de que seu mundo perfeitamente ordenado era, e sempre fora, uma mentira. A manhã de Arthur Montgomery começou como todas as outras, com a precisão de um relógio suíço. Às 6h em ponto, as cortinas automatizadas de seu quarto deslizaram silenciosamente, revelando uma vista panorâmica da cidade que se espreguiçava abaixo. A luz fria da alvorada banhou um quarto vasto e minimalista, dominado por uma cama king size onde ele dormia sozinho. Não havia fotografias, nem desordem, nem vestígios de outra vida. Era o espaço pessoal de um homem que havia transformado a solidão em uma forma de arte. Ele se levantou, executou uma série de exercícios com a eficiência de um soldado e tomou um banho cuja temperatura era controlada digitalmente para o mesmo grau exato todas as manhãs. A ordem não era apenas um hábito para Arthur. Era uma armadura, a única defesa que ele confiava contra o caos imprevisível do mundo e de suas próprias memórias. Ele desceu para o café da manhã, uma refeição nutricionalmente balanceada servida por uma governanta cujas instruções eram claras: ser eficiente, silenciosa e invisível. Sentado sozinho à cabeceira de uma mesa de jantar que poderia acomodar 20 pessoas, o único som era o clique de seus talheres de prata no prato de porcelana. Ele terminou a refeição, como sempre fazia, sentindo-se nutrido, mas não satisfeito. Era a metáfora perfeita para sua vida. Mal sabia ele que o destino estava prestes a servir-lhe um prato que ele não pedia há anos, a verdade com seu sabor amargo e inesquecível. Enquanto Arthur se deleitava em sua solidão controlada, o cotidiano de Léo havia se transformado em um pesadelo de abandono. Ele acordou naquela mesma manhã, no silêncio ensurdecedor de sua pequena casa. A ausência de sua avó, Clara, era uma presença física, um buraco no tecido do mundo. O cheiro de café que sempre o acordava havia desaparecido. O som suave do rádio da cozinha estava mudo.
Pela primeira vez em sua vida, Léo estava completamente só. O medo era um nó em seu estômago, mas as últimas palavras de sua avó eram uma brasa de esperança em seu peito. Procure-o, é sua única chance. Com as mãos tremendo, ele pegou a pequena caixa de metal, seu único tesouro, e saiu para o mundo. A jornada de ônibus do seu bairro humilde até a opulência da zona nobre da cidade foi como viajar para outro planeta. Ele observava pela janela as casas ficarem maiores, os carros mais novos, as ruas mais limpas. Cada parada o levava para mais longe de tudo o que conhecia e para mais perto do mistério que era seu pai. Cada canto da pequena casa gritava a ausência de Clara. O menino percebeu que a solidão não era sobre o tamanho da casa, mas sobre o tamanho do vazio deixado por quem se foi. Um vazio que ele agora esperava que um completo estranho pudesse preencher. Após o café, a rotina de Arthur o levou ao seu escritório em casa, uma sala que parecia mais um centro de comando do que um espaço pessoal. Telas exibiam gráficos do mercado de ações em tempo real, e pilhas de relatórios estavam alinhadas em sua mesa com precisão milimétrica. Ali, ele era o mestre de um universo de dados, um deus em seu Olimpo de algoritmos, onde tudo era lógico, previsível e desprovido de emoção. Ele passou 2 horas analisando investimentos, ditando memorandos e movendo peças no tabuleiro global de suas finanças. Era seu refúgio, o lugar onde o passado não podia alcançá-lo. Naquele dia, no entanto, algo estava diferente. Uma inquietação sutil, uma distração que ele não conseguia nomear, o impedia de se concentrar. Ele se pegou olhando para a cidade, não com o orgulho do conquistador, mas com uma estranha sensação de vazio. Todas aquelas luzes, todos aqueles prédios, todo aquele poder. E para quê? O universo real, feito de lágrimas, perdas e esperança, estava se movendo para interceptá-lo, provando que nenhuma muralha, por mais alta que seja, pode manter a vida do lado de fora para sempre. Foi essa inquietação que o levou a quebrar sua própria regra. Normalmente, às 8h30, ele estaria a caminho de seu escritório principal, mas naquela manhã ele sentiu uma necessidade súbita e inexplicável de ar. Ele se levantou, ignorando a agenda piscando em sua tela. Caminhou em direção às portas de vidro que davam para o pátio dos fundos, um espaço que ele geralmente só via através do vidro. Enquanto isso, do lado de fora, na frente da mansão, o pequeno Léo finalmente chegava ao seu destino. A grandiosidade dos portões, o tamanho da casa, tudo era esmagador. O medo o dominou. Com as mãos suadas e trêmulas, ele tentou tirar a caixa de metal do bolso para se dar coragem, mas ela escorregou e, com um baque metálico, caiu dentro da fenda de uma lixeira elegante posicionada ao lado do portão. O pânico tomou conta dele. Sua única ligação com seu pai, sua única prova perdida. Foi um impulso, um desvio de 1/1000 de grau na rotina perfeitamente calibrada de Arthur. Um ato insignificante para qualquer outra pessoa, mas para ele foi uma anomalia. E como em toda equação complexa, uma pequena anomalia era tudo o que era preciso para mudar o resultado final, de forma irrevogável. Arthur abriu a porta de vidro e saiu para o pátio. O ar da manhã estava fresco. O silêncio era perfeito, quebrado apenas pelo som suave da fonte em seu jardim. Ele respirou fundo, tentando afastar a sensação de vazio. Foi quando um som diferente, um som proibido naquele santuário de ordem, chegou aos seus ouvidos. Um som de metal raspando, vindo da frente da propriedade, seguido por um soluço de criança. A irritação cortou sua paz momentânea. Uma violação. Ele contornou a lateral da mansão, a expressão endurecendo a cada passo, preparando-se para confrontar quem quer que ousasse perturbar sua paz. Ele estava prestes a colidir com seu passado, a encontrar a personificação de seu maior segredo.
O cotidiano de Arthur Montgomery estava prestes a ser demolido. Arthur contornou a ala leste de sua mansão, o mármore branco e imaculado refletindo sua própria expressão fria. A irritação era uma nota dissonante em sua sinfonia diária de controle. Ele esperava encontrar um adolescente vândalo ou talvez um indigente desorientado, problemas que sua equipe de segurança poderia resolver com uma eficiência discreta e impessoal. Ele se aproximou, o predador supremo em seu próprio território, pronto para restaurar a ordem com algumas palavras cortantes antes de delegar a remoção do incômodo. Ele não imaginava que, em vez de expulsar um intruso, estava prestes a ser invadido pela única verdade que seu dinheiro não podia controlar. A cena era ainda mais ofensiva de perto. Um menino pequeno, magro, coberto por uma camada de sujeira que parecia ter dias, chorava silenciosamente enquanto suas mãos pequenas e ágeis vasculhavam os detritos de sua vida perfeitamente embalada. A justaposição era grotesca. A pureza de sua casa e a miséria daquela criança. "O que você pensa que está fazendo?" A voz de Arthur saiu baixa, mas carregada com o peso de uma autoridade acostumada à obediência instantânea. Não era uma pergunta, era uma acusação, uma ordem para cessar e desistir. O menino congelou, o corpo inteiro enrijecendo como um animal assustado. Lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrá-lo, ele se virou. As palavras saíram como lascas de gelo, mas o menino não respondeu. Apenas ergueu o rosto. E nesse simples gesto, o universo de Arthur Montgomery, construído com tanta precisão sobre uma fundação de lógica e negação, começou a se inclinar perigosamente em seu eixo. O cérebro de Arthur, treinado para reconhecer padrões e anomalias, entrou em curto-circuito. O que ele via não fazia sentido. Primeiro, foi um vislumbre, uma familiaridade passageira que ele quase descartou como um truque de luz. Mas então, seus olhos se fixaram nos do menino. Eram de um azul acinzentado profundo, uma cor rara e específica que ele via todas as manhãs no espelho, a mesma cor dos olhos de seu próprio pai. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele desceu o olhar para a linha do queixo do menino, uma curva teimosa e definida que não era sua. Pertencia a ela, a Sofia. A memória, trancada em um cofre de aço por 12 anos, explodiu em sua mente com a força de uma detonação. A imagem dela, rindo sob a luz do sol, o cabelo escuro voando, o queixo erguido com aquele mesmo orgulho desafiador. E então, seu olhar voltou para o rosto inteiro do menino, e a síntese o atingiu com a força de um soco físico. Era como olhar para um retrato de família distorcido, uma pintura que misturava seu passado, seu presente e um futuro que ele nunca soube que existia. Cada traço familiar era um golpe de martelo em sua armadura, mas o golpe final ainda estava por vir. A lógica, sua deusa, o abandonou. Em seu lugar, um furacão de emoções caóticas tomou conta. Negação. Não pode ser. É uma coincidência absurda. Memória. O cheiro do perfume de jasmim de Sofia, o som de sua risada, a dor lancinante de sua última briga, culpa, a lembrança de sua própria crueldade juvenil, do cheque que ele ofereceu, da forma como ele a descartou como um investimento fracassado. E então, o horror da matemática. A mente de Arthur, contra sua vontade, começou a calcular. 12 anos desde que ela se foi. O menino parecia ter 8, 9. A linha do tempo se encaixava com uma precisão aterrorizante. A possibilidade remota de uma gravidez, que ele havia esmagado e enterrado sob o peso de sua ambição, estava agora diante dele, chorando, coberta de lixo, em seu pátio. A ordem impecável de sua vida era uma farsa. Cada sucesso, cada bilhão, cada conquista foi construída sobre a negação daquela criança. Arthur permaneceu imóvel, uma estátua de terno caro, enquanto a guerra civil eclodia dentro dele. Por fora, ele era a imagem do controle, a mandíbula travada,
as mãos nos bolsos. Por dentro, as fundações de sua identidade estavam se desintegrando. O menino, ainda o observando, pareceu encolher sob seu olhar intenso, as lágrimas agora misturadas com medo. O problema, Arthur percebeu com uma clareza vertiginosa, não era a sujeira no seu pátio. Era a sujeira em sua alma, a verdade que ele havia tentado descartar, mas que, como o lixo, sempre encontra uma maneira de voltar à superfície. Toda a sua vida era uma equação cuidadosamente balanceada, e a existência daquele menino era a variável impossível que tornava todo o resultado nulo. A ordem estava quebrada. O controle era uma ilusão. O problema não era o menino no lixo. O problema era o homem que o observava, cujo mundo inteiro acabara de se revelar uma mentira. O tempo, que havia congelado, começou a se mover novamente, mas de uma forma que Arthur não controlava. O menino, Léo, pareceu finalmente desistir do homem de pedra que o encarava. O medo em seus olhos deu lugar à urgência de sua missão. Com um soluço que rasgou o peito de Arthur, o garoto deu as costas para o bilionário e voltou-se para a lixeira, mergulhando as mãos pequenas e sujas de volta nos detritos com uma energia renovada. O gesto foi um golpe mais forte do que qualquer insulto. Ser ignorado. O grande Arthur Montgomery, cujo tempo valia milhões por minuto, foi preterido em favor de seu próprio lixo. Naquele momento, ele percebeu que não era o centro daquele universo de dor. Era apenas um espectador irrelevante. Para mudar isso, ele teria que fazer algo que não fazia há mais de uma década. Sentir. E mais assustador ainda, teria que agir. A paralisia se quebrou. Um passo, depois outro. Ele se moveu para perto, o som de seus sapatos agora incrivelmente alto no silêncio tenso. Ele parou ao lado do menino. As palavras que saíram de sua boca não foram as que ele planejou. Sua mente, normalmente um arquivo de respostas precisas, estava em branco. O que emergiu foi uma pergunta crua, nascida do mais puro choque. O que... Começou ele, a voz um arranhão enferrujado. O que você perdeu aí dentro? A pergunta pairou entre eles, estranha e inadequada, vinda do homem que era dono de tudo para o menino que não tinha nada. Mas por baixo da confusão, era a primeira ponte que Arthur tentava construir sobre o abismo de 12 anos que os separava. A questão era se Léo, do outro lado, teria a coragem ou a confiança de dar o primeiro passo sobre ela. Léo parou de cavar, mas não olhou para cima. Ele encolheu os ombros, o corpo tenso de medo e desconfiança. Arthur percebeu seu erro. A altura, o terno, a voz de autoridade. Ele era uma montanha de intimidação. Então ele fez a segunda coisa mais impensável daquele dia. Dobrou os joelhos, o tecido de sua calça de $5.000 protestando, e se ajoelhou no mármore impecável, colocando-se no nível do menino. Por favor, disse ele, e a palavra soou estranha em sua própria boca. Me diga, talvez eu possa ajudar. Foi o por favor que fez Léo erguer os olhos. Através das lágrimas, ele viu algo diferente no rosto do homem. A raiva havia sumido, substituída por uma confusão que se parecia muito com dor. Hesitante, com a voz embargada pelo choro, Léo sussurrou, uma caixa, é de metal, minha avó me deu. Ele fungou, as palavras saindo em uma torrente de tristeza. Ela se foi, e ela me deu a caixa. Tinha uma foto do meu pai. Ela disse que ele morava aqui. Cada palavra da criança era um prego no caixão da autoimagem de Arthur. Minha avó se foi, a mãe de Sofia, uma foto do meu pai. Ela disse que ele morava aqui. Uma acusação. A verdade não era mais uma suspeita, era uma acusação viva, e ele era o réu. Sofia... O que aconteceu com Sofia? Ele precisava saber, mas temia a resposta. Sua mãe? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Léo balançou a cabeça, os olhos se enchendo de novas lágrimas. A vovó disse que ela virou uma estrela quando eu era bebê, morta. O ar deixou os pulmões de Arthur. Sofia estava morta. Ele tinha um filho. E esse filho estava sozinho, órfão,
vasculhando o lixo em busca da única prova de sua existência. A humilhação que o atingiu foi total e absoluta. Não era a vergonha de ser confrontado, mas a vergonha aniquiladora de sua própria negligência. Enquanto ele construía um império, seu próprio sangue vivia e sofria na obscuridade. O homem que se orgulhava de nunca deixar uma ponta solta havia deixado para trás uma vida inteira. Nesse momento, o desafio central da vida de Arthur Montgomery se apresentou. Ele poderia se levantar, levar o menino para dentro, entregar a situação a seus advogados e gerentes, transformando seu filho em mais um problema a ser administrado. Ou ele poderia fazer o impensável. Ele olhou para as mãos do menino, arranhadas e sujas. Olhou para o lixo e tomou sua decisão. Sem dizer uma palavra, Arthur Montgomery, o arquiteto, o oráculo de aço, mergulhou as mãos em sua própria lixeira. Ele afastou sacos de papel e embalagens, o material de sua vida estéril, procurando desesperadamente por uma caixa de metal enferrujada. Léo o observou, o queixo caído em descrença. O homem de terno caro estava ali, de joelhos ao seu lado, remexendo o lixo com a mesma urgência que ele. Naquele instante o bilionário morreu, e algo novo, algo desconhecido e aterrorizante, um pai, começou a nascer. Ao mergulhar as mãos naquilo que ele mais desprezava, a desordem, o lixo, o passado, ele não estava apenas procurando por uma caixa. Estava procurando desesperadamente por sua própria humanidade perdida. A cena era um tableau surreal que desafiava a lógica do universo de Arthur. O bilionário em seu terno de grife e o menino em seus trapos, ambos de joelhos, vasculhando lado a lado os resíduos de uma vida de luxo. As mãos de Arthur, que normalmente só tocavam em relatórios financeiros e taças de cristal, agora estavam sujas, manchadas pelo contato com o que ele sempre considerou descartável. Mas ele não sentia nojo. Pela primeira vez em anos, ele não sentia nada além de um foco singular e ardente. Cada pedaço de papel amassado, cada embalagem vazia, era uma barreira entre ele e a confirmação de seu fracasso monumental. Ao seu lado, Léo, vendo a estranha e desesperada dedicação do homem, sentiu uma faísca de algo novo tremeluzir através de seu medo. Perplexidade. O gigante assustador estava ajudando. Pela primeira vez em suas vidas, pai e filho trabalhavam juntos, unidos por um objetivo em comum. Mas o que eles encontrariam no fundo daquele lixo seria muito mais do que uma caixa de metal. Seria o peso esmagador de uma verdade que poderia tanto uni-los para sempre quanto destruí-los completamente. Foi a mão pequena de Léo que a encontrou. Seus dedos se fecharam ao redor do metal frio e familiar, e um grito sufocado escapou de seus lábios. Achei! Ele puxou a pequena caixa de metal para fora, segurando-a como se fosse o objeto mais sagrado do mundo. Estava um pouco amassada, mas intacta. O objetivo da busca havia sido alcançado, mas em vez de alívio, uma tensão ainda maior preencheu o ar. Arthur parou de se mover, as mãos pairando sobre o lixo, o coração batendo forte contra as costelas. Aquele pequeno objeto era a caixa de Pandora de sua vida, pois ambos sabiam, em um nível instintivo, que o que estava dentro daquela caixa tinha o poder de validar a esperança de um e confirmar a condenação do outro. Com os dedos trêmulos, Léo abriu a tampa enferrujada. Dentro, aninhada em um pedaço de veludo desbotado, estava a fotografia. Ele atirou e olhou para ela, e depois para o homem ao seu lado. Arthur estendeu a mão, não como uma ordem, mas como um pedido silencioso. Léo a entregou. A foto tremia nas mãos de Arthur. Nela, um Arthur de 20 e poucos anos, com o cabelo um pouco mais longo e um sorriso genuíno e despreocupado, abraçava uma jovem de beleza radiante, Sofia. O sorriso dela na foto era uma adaga no coração de Arthur. Era o fantasma não apenas dela, mas de si mesmo, o homem que ele poderia ter sido antes de trocar a alegria pela ambição. O homem que sabia rir daquele jeito.
Naquele momento, ele percebeu que havia passado 12 anos construindo a tumba mais cara do mundo, não para enterrar a memória dela, mas para enterrar aquela versão de si mesmo. Mas o que se faz quando se descobre que o monstro da história é você? A constatação o esmagou. Tudo o que ele havia se tornado, tudo o que ele havia construído, pareceu podre e sem valor. Era uma casca dourada oca. Ele havia se tornado um rei sentado em um trono de cinzas, governando um império de nada. Ele olhou para Léo, para o rosto manchado de lágrimas, para as roupas rasgadas, para a magreza de seus braços. Este era o seu legado. Não os prédios com seu nome, não os bilhões em suas contas. Este menino, o filho que ele nunca conheceu, o herdeiro de seu maior erro. A humilhação de momentos antes deu lugar a um desespero tão profundo, tão vasto, que ele sentiu que poderia se afogar nele. Ele havia perdido Sofia, havia perdido a infância de seu filho, havia perdido sua própria alma em algum ponto do caminho. Tudo parecia irremediavelmente quebrado. A palavra consertar parecia uma piada de mau gosto. Léo, por sua vez, olhava do homem devastado para a foto em suas mãos. A esperança que o levara até ali começou a vacilar, substituída por uma dolorosa confusão. O homem da foto era vibrante, feliz. O homem ao seu lado parecia a pessoa mais triste do mundo. Sua avó havia lhe prometido um pai, uma salvação. Mas aquele homem parecia tão perdido quanto ele. A enormidade de sua própria perda o atingiu novamente. Sua mãe, que ele só conhecia por aquela foto, e sua avó, seu único porto seguro. Ele havia encontrado seu pai, mas havia perdido todo o seu mundo. Ali, no chão de mármore de uma riqueza obscena, os dois estavam no fundo do poço. Um poço cavado pela ambição de um e pela perda do outro. Eles haviam encontrado a prova que os unia, mas agora, diante da vastidão do que havia sido quebrado, tudo parecia verdadeiramente irrecuperável. O silêncio que se instalou entre eles era mais pesado do que qualquer palavra. Era o silêncio do luto, da culpa e de 12 anos de vácuo. Arthur olhava para a fotografia, para o fantasma de sua felicidade perdida, enquanto Léo olhava para o homem que deveria ser sua salvação, mas que parecia tão quebrado quanto ele. O poço de desespero era profundo e escuro, e ambos estavam em queda livre. Foi então que o controle de Léo, a frágil bravura de uma criança de 8 anos que acabara de perder seu mundo, finalmente se rompeu. Um soluço escapou de seus lábios, depois outro, e em segundos ele estava chorando. Não era o choro assustado de antes, mas um lamento profundo, gutural, o som de um coração se partindo em 1000 pedaços. Era o choro pela avó que se fora, pela mãe que ele nunca conheceu e pelo pai que era um completo e aterrorizante estranho. Aquele som, cru e desprotegido, foi a única força na terra capaz de perfurar a névoa de culpa de Arthur. Ele o forçou a parar de olhar para o passado e a encarar a devastadora realidade do presente. Uma criança estava se afogando na sua frente, e ele tinha uma escolha: afundar com ela, ou, pela primeira vez na vida, aprender a nadar. Cada fibra do ser de Arthur gritava para que ele recuasse. Chamar a governanta, ligar para seu chefe de segurança, delegar, administrar o problema. Essa era a sua linguagem, o seu modo de operação. Mas o choro do menino não era um problema de logística. Era uma ferida aberta, e o instinto que ele pensava ter morrido junto com o jovem da fotografia se agitou dentro dele. Um instinto de proteção. Com a mão tremendo, uma mão que nunca havia aprendido a confortar, ele se esticou através do abismo que o separava e a pousou, com uma hesitação quase dolorosa, no ombro pequeno e trêmulo de Léo. O menino se encolheu com o toque, mas não se afastou. O toque era estranho, desajeitado, a mão de um homem desaprendido na linguagem do conforto. Mas para Léo, que não sentia um toque de amparo desde que sua avó se fora, foi a primeira âncora em um oceano de dor. Seria o suficiente para impedi-lo de ser levado pela maré?
As palavras vieram a seguir, tão desajeitadas quanto o gesto. Eu sei, disse Arthur, a voz baixa e rouca. Eu sei que dói. Ele não estava apenas falando com o menino. Estava falando consigo mesmo, admitindo pela primeira vez em voz alta a dor que vivia em sua própria casa silenciosa. Ele olhou para o rosto devastado de Léo, o rosto que era um espelho do seu, e sentiu o peso de 12 anos de solidão, a dele e a do menino. Uma nova determinação, frágil mas feroz, tomou forma em meio ao seu desespero. Ele não podia consertar o passado, não podia trazer Sofia ou Clara de volta, mas ele podia mudar o presente. Ele apertou o ombro do menino com um pouco mais de firmeza. Mas você não está mais sozinho, ouviu? Ele disse, e as palavras soaram como um juramento. Você não está mais sozinho. Eram apenas algumas palavras, mas elas continham o peso de uma promessa que Arthur não tinha certeza se poderia cumprir. Ele, um homem que mal conhecia a si mesmo, estava prometendo um porto seguro para uma criança que era um oceano de dor. Era a promessa mais aterrorizante e mais importante de sua vida. A esperança, para surgir, precisa de ação. Arthur se levantou, as juntas estalando. Ele olhou para sua mansão, não como sua fortaleza, mas como um abrigo, um começo. Ele estendeu a mão, agora suja de terra e da poeira da caixa de metal, para o menino. Venha, disse ele suavemente. Vamos entrar. Está frio aqui fora. Léo olhou para a mão estendida, uma mão tão diferente da de sua avó, mas que naquele momento oferecia a mesma coisa. Um convite para sair do desamparo. Ele hesitou, o medo lutando contra a exaustão, mas a promessa de não estar mais sozinho ecoava em seus ouvidos. Com um último soluço, ele colocou sua mão pequena e suja na de Arthur. O contato da pele, a união de duas solidões, selou o início da virada. Arthur guiou Léo em direção à entrada principal de sua casa. Ao se aproximarem, a governanta, a senhora Gable, abriu a porta, o rosto uma máscara de choque contido ao ver a cena. Seu patrão, o impecável e recluso Sr. Montgomery, com o terno manchado, de mãos dadas com um menino de rua que chorava. O mundo dela, assim como o de Arthur, virou de cabeça para baixo naquele instante. Arthur não deu explicações. Ele apenas conduziu Léo para dentro, cruzando o limiar de mármore polido. Ao cruzar aquela porta, Arthur não estava apenas levando seu filho para dentro de casa. Ele estava conscientemente convidando o caos, a memória, a dor e a possibilidade de amor para dentro de sua fortaleza de ordem. A casa nunca mais seria a mesma. E ele esperava com uma intensidade que o assustava. Nem ele. A virada havia começado. O silêncio chocado da equipe quando Arthur e Léo cruzaram o limiar da mansão foi tão espesso que poderia ser cortado com uma faca. A senhora Gable, a governanta que regia aquele domínio com precisão militar por uma década, ficou boquiaberta, o rosto pálido. Arthur ignorou os olhares, seu foco total no menino cuja mão pequena e fria ele ainda segurava. Seu mundo de regras e protocolos se desfez. Naquele momento, não havia patrão nem empregados. Havia apenas um pai aterrorizado e seu filho perdido. Prepare um banho no quarto de hóspedes principal, disse ele à senhora Gable, a voz firme, mas com uma nota de emoção crua que ela nunca ouvira antes. E peça à cozinha para fazer sopa e um sanduíche de queijo grelhado, algo quente. Eram as comidas mais simples, comidas de conforto que não eram servidas naquela casa há anos. Ele estava desfazendo sua própria cultura de formalidade, um pedido de cada vez. Mas como um homem que desaprendeu a cuidar até de si mesmo, poderia começar a cuidar de uma alma tão profundamente ferida? Ele guiou Léo pela escadaria monumental, sentindo o menino encolher-se com a grandiosidade opressiva do lugar. O banheiro de hóspedes era maior do que a sala de estar inteira de Léo. Era uma caverna de mármore e cromo. Arthur dispensou a criada que viera ajudar, um gesto que a deixou perplexa. Sozinho com o menino, uma sensação de inadequação total o dominou.
Ele, um homem que negociava acordos de bilhões de dólares, não sabia como dar um banho em uma criança. Com uma estranha mistura de determinação e delicadeza, ele abriu as torneiras, testou a água com o pulso, encontrou sabonetes que não tivessem perfumes fortes. Ele ajudou o menino a se despir de suas roupas sujas, tratando-o com um respeito quase reverente. Enquanto a água suja descia pelo ralo, levando consigo a fuligem e a terra, Arthur sentiu como se anos de sua própria culpa e arrependimento estivessem indo embora com ela. Ele estava limpando o menino, mas a verdade é que naquele santuário de mármore, talvez fosse a sua própria alma que estava sendo batizada. A questão era, o que restaria de ambos depois que a sujeira fosse embora? Vestido com um roupão de cachemira que era comicamente grande para ele, Léo parecia ainda menor e mais frágil. Agora limpo, a semelhança com Arthur era inegável e dolorosa. Eles desceram para a sala de jantar, onde uma pequena mesa havia sido posta para dois no centro do vasto cômodo. Eles comeram em um silêncio tenso. O som dos talheres era o único ruído no imenso salão, um eco da solidão habitual de Arthur, mas agora compartilhada. Léo comia com uma fome voraz, mas com os olhos baixos, ainda com medo. Arthur mal tocou em sua comida, o estômago um nó de nervos. Ele observava o menino, catalogando cada detalhe, a forma como ele segurava o garfo, a pequena cicatriz acima de sua sobrancelha. Eram 12 anos de vida perdidos, um universo de detalhes que ele nunca conheceria. A barreira física do lixo havia sido removida, mas a barreira emocional entre eles ainda era um continente. E Arthur sabia que precisaria de muito mais do que comida para conseguir atravessá-la. Após a refeição, ele os levou para a biblioteca. O fogo crepitava na lareira e a sala estava cheia de uma luz quente e âmbar. Era o cômodo mais próximo de um lar em toda a mansão. Ele sentou-se em uma poltrona de couro e indicou o sofá para Léo. Tirou do bolso a pequena caixa de metal e a colocou na mesa entre eles. Pegou a fotografia. "Léo", começou ele, a voz quebrando, "eu preciso que você saiba sobre sua mãe, sobre Sofia." E então ele confessou. Contou a história de um amor jovem e impetuoso, de um homem fraco que escolheu a ambição em vez do coração. "Eu cometi um erro terrível", disse ele, os olhos ardendo com lágrimas não derramadas. "Um erro que me custou tudo o que realmente importava. Eu não sabia de você, eu juro pela minha vida, eu não sabia. Mas isso não é uma desculpa. Eu deveria ter procurado por ela. Eu deveria saber." Ele olhou para a foto. Ela tinha essa risada. Parecia que podia encher qualquer lugar de luz. Até mesmo este. As palavras, uma vez ditas, não podiam ser retiradas. Eram uma confissão, um pedido de perdão e um epitáfio para o homem que ele fora. Ele havia se colocado completamente vulnerável diante de seu filho, entregando-lhe a arma de seu maior fracasso. Ele se expôs completamente, esperando o julgamento nos olhos de uma criança de 8 anos. Léo, que ouvira a história em silêncio, olhou para o rosto angustiado de seu pai. Ele viu o homem da foto e o homem à sua frente, e pela primeira vez os viu como a mesma pessoa. A raiva e o medo que sentia deram lugar a algo novo, uma compreensão infantil, mas profunda, da tristeza. Ele não disse nada, apenas escorregou do sofá, caminhou os poucos passos que os separavam e, hesitando por um momento, encostou a cabeça no joelho de Arthur. Aquele pequeno gesto de confiança, de aceitação, foi a resolução. O clímax não foi um grito, mas um toque silencioso. O choro que veio de Arthur em seguida foi silencioso, mas abalou seu corpo inteiro. Eram as lágrimas de 12 anos de solidão, finalmente encontrando um caminho para fora. O problema não estava resolvido, mas a cura, emocionante e aterrorizante, havia finalmente começado. 1 ano se passou. Na mansão Montgomery, o tempo agora era medido não pelo tic-tac dos relógios de mogno, mas pelas estações que mudavam no jardim e pelos centímetros que Léo crescia,
marcados a lápis em uma das paredes da cozinha. A manhã de sábado, que antes era um ritual de silêncio e isolamento, agora era uma sinfonia de caos doméstico. Arthur, vestindo um simples suéter em vez de um terno, tentava, e falhava comicamente, virar uma panqueca, enquanto Léo, agora com 9 anos e o rosto mais cheio e feliz, contava uma história empolgada sobre um projeto de ciências na escola. A senhora Gable, a governanta, observava de longe, não mais com choque, mas com um sorriso carinhoso. A ordem que antes governava a vida de Arthur havia sido substituída por um caos amoroso. Ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava no silêncio do controle, mas no barulho da conexão. Mas reconstruir uma vida era uma coisa. Reconstruir uma alma era um desafio que ele enfrentava todos os dias. A transformação de Arthur reverberou para além das paredes de sua casa. O arquiteto do mundo dos negócios, antes conhecido por sua frieza implacável, começou a demonstrar uma nova faceta. Ele ainda era brilhante, mas seus movimentos no mercado passaram a ter um propósito diferente. Ele criou a Fundação Sofia em Clara, uma organização de caridade massivamente financiada, dedicada a apoiar mães solo, crianças órfãs e jovens artistas sem recursos. Era sua maneira silenciosa de honrar as 2 mulheres que seu egoísmo havia impactado tão profundamente. Seus funcionários notaram a mudança. Ele agora sabia o nome de seus filhos, perguntava sobre suas vidas e suas decisões corporativas começaram a pesar o impacto humano tanto quanto o lucro. Ele estava usando seu vasto poder não apenas para acumular, mas para construir, para reparar. A fundação era sua penitência e seu orgulho, mas ele sabia que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar o que ele mais desejava, a certeza do perdão nos olhos de seu filho. Léo, por sua vez, era a prova viva da resiliência. A criança assustada e faminta que vasculhava o lixo havia dado lugar a um menino curioso, inteligente e, na maioria das vezes, feliz. Ele estava matriculado em uma boa escola, tinha amigos e descobriu um talento para o desenho, um eco artístico de sua mãe que Arthur incentivava com um fervor silencioso. Seu quarto na mansão era seu santuário, não um espaço de luxo estéril, mas um ninho aconchegante, com desenhos de super-heróis e naves espaciais colados nas paredes. Em sua mesa de cabeceira, a pequena caixa de metal e a fotografia desbotada tinham um lugar de honra. Não eram mais relíquias de uma busca desesperada, mas os alicerces de sua identidade, a história de onde ele veio. Ele estava construindo um novo mundo para si mesmo, um mundo que honrava seu passado enquanto abraçava seu futuro. Ele era a prova de que o amor era mais resiliente que a perda, mas no fundo de seu coração ainda havia uma pergunta silenciosa. Este homem que agora o amava, teria amado sua mãe o suficiente para que ela não tivesse partido? A relação entre eles foi construída dia após dia, em pequenos momentos. Nas tardes em que Arthur pacientemente o ajudava com o dever de matemática, uma disciplina que antes era seu domínio de poder e agora era uma ponte de conexão. Nos fins de semana em que jogavam bola no vasto gramado, as risadas de Léo preenchendo o ar. Nas noites em que, antes de dormir, Arthur contava a Léo uma nova história sobre Sofia, resgatando memórias que ele mesmo pensava ter perdido, dando ao menino o presente de sua mãe através de suas palavras. Eles aprenderam a navegar suas tristezas juntos, visitando o cemitério simples onde Sofia e Clara estavam enterradas, não com a solenidade da dor, mas com a gratidão da memória. Eles estavam aprendendo a ser uma família, não uma família perfeita, mas uma família real, com suas cicatrizes e suas imperfeições. No aniversário de 1 ano do dia em que se encontraram, que eles secretamente chamavam de o dia do encontro, Arthur levou Léo ao jardim. Lá, esperando por eles, havia uma pequena muda de carvalho. Árvores de carvalho são fortes, disse Arthur, ajoelhando-se na terra.
Elas demoram para crescer, mas suas raízes são profundas. Elas podem resistir a qualquer tempestade. Juntos, eles colocaram a pequena árvore no buraco, as mãos de Arthur, grandes e calejadas de uma nova maneira, ao lado das de Léo, pequenas e cheias de promessas. Enquanto suas mãos, unidas, cobriam as raízes com terra, eles não estavam apenas plantando uma nova vida no jardim. Estavam plantando a fundação de sua própria família. Uma família nascida da perda, mas destinada, eles esperavam, a crescer forte em direção ao sol. O que o futuro lhes reservava, nenhum dos dois sabia, mas pela primeira vez, eles o enfrentariam juntos. A imagem de um pai e um filho plantando uma árvore, onde antes havia apenas mármore frio e solidão, é o ponto final de nossa história, mas o começo de sua verdadeira mensagem. A jornada de Arthur e Léo é um conto dramático sobre segredos e reencontros, mas em sua essência é uma exploração profunda sobre a natureza da verdadeira herança. Arthur Montgomery vivia em um mundo obcecado pela herança material, ações, propriedades, um império financeiro a ser passado adiante. Ele acreditava que o legado de um homem era medido pelo que ele acumulava. No entanto, a chegada de Léo provou que seu cofre mais valioso estava vazio, enquanto o menino, que não possuía nada, carregava a única herança que realmente importava: uma história, uma verdade e o direito a um nome. A história deles nos força a questionar: o que é de fato um legado? É a riqueza que deixamos para as pessoas ou o que deixamos dentro delas? Arthur descobriu que sua verdadeira herança não seria um império, mas a chance de ser finalmente o pai que seu filho merecia. A narrativa nos presenteia com uma de suas metáforas mais poderosas: a verdade encontrada no lixo. Todos nós, em nossas vidas, temos nosso próprio lixo. São as memórias que descartamos, os erros que enterramos, as partes de nossa história que consideramos vergonhosas ou dolorosas. Como Arthur, construímos fachadas limpas e ordenadas, esperando que a superfície impecável esconda os detritos que acumulamos por dentro. A jornada de Arthur para a redenção não começou em uma sala de reuniões ou com um ato de caridade calculado. Começou no momento em que ele se ajoelhou e mergulhou as mãos naquilo que mais desprezava. Ele teve que vasculhar o lixo de sua vida para encontrar a verdade que o libertaria. Isso nos ensina que a cura e a totalidade raramente são encontradas em nossas conquistas polidas, mas sim na coragem de confrontar o que descartamos. Quantas vezes descartamos partes de nossa própria história, esperando que o esquecimento as apague, quando, na verdade, a chave para nossa inteireza pode estar escondida precisamente ali, esperando para ser redescoberta. Vemos também uma lição sobre a arquitetura da redenção. Arthur era conhecido como o arquiteto, um mestre em construir estruturas de concreto e vidro. Mas seu maior e mais desafiador projeto foi a reconstrução de sua própria alma. A redenção, ele aprendeu, não é um evento único, um grande gesto de perdão. É um processo de construção lento, diário e deliberado. Cada tijolo é um pequeno ato, o banho que ele mesmo deu, a refeição compartilhada em silêncio, a história contada antes de dormir, a ajuda na lição de casa, a mão no ombro. Ele não demoliu o passado. Ele o usou como alicerce para construir algo novo e mais forte. Ele nos mostra que o perdão, especialmente o auto-perdão, não é concedido, é construído. É um testemunho do poder da consistência, da paciência e da presença, provando que as estruturas mais duradouras não são feitas de aço, mas de incontáveis pequenos momentos de amor e verdade. Por fim, a história de Arthur e Léo é um poderoso lembrete do impacto de uma única escolha. A trajetória de suas vidas foi alterada para sempre, não por um grande plano, mas por uma série de pequenas anomalias e decisões tomadas no calor do momento. A inquietação que levou Arthur a sair para o pátio. A escolha de se ajoelhar
em vez de gritar. A decisão de ajudar na busca, em vez de delegar o problema. Cada uma dessas escolhas foi uma bifurcação no caminho, um desvio de seu eu programado e controlado em direção a um eu mais vulnerável e humano. Isso nos mostra que nossos destinos não são selados por grandes eventos, mas forjados nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias, especialmente quando confrontados com o inesperado. A escolha de responder com empatia em vez de raiva, com curiosidade em vez de julgamento, com vulnerabilidade em vez de orgulho. São essas pequenas dobradiças que abrem as grandes portas do nosso futuro. Se você não está seguindo histórias e relatos narrados, provavelmente nunca vai nos ver. Mas se está, então parabéns. Você ouvindo e crescendo com nossas histórias incríveis todos os dias.